capítulo 13 de Gênesis diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cabalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor amado, obrigado, porque temos a Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, Senhor, por essa sessão que nós lemos. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, para que possamos expor esta parte da Tua palavra para a Tua igreja. Ó Deus amado, sabemos que se o Teu Espírito Santo não iluminar a nossa mente, nós não poderemos fazer nada, Senhor. Quem nos faz compreender a Tua palavra é o Espírito Santo. Não é a minha lógica, não é a minha retórica, não é o meu conhecimento, mas a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço, age com o Teu Espírito nos corações de cada um de nós, para que possamos explicar a Tua palavra e o povo possa entender e, sobretudo, Senhor, possa praticar a Tua palavra. É o que nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto que vai nos mostrar duas escolhas. E a partir dessas duas escolhas nós vamos aprender algumas coisas que certamente são importantes para a nossa vida. Primeiro, vamos nos contextualizar, não é? Veja, Abraão, ele era filho de um homem chamado Tera. Ele nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Ló
era filho de Arã, irmão de Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, seu pai Tera e o seu irmão Arã já haviam morrido. Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, tanto seu pai Tera quanto seu irmão Arã já havia morrido. E a gente percebe que Abraão, aqui ele se chamava Abrão, passa a cuidar de Ló, que era seu sobrinho. O texto de Gênesis 12 nos relata o seguinte, é importante nós lermos o texto, uma parte do texto que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto nós conhecemos como a aliança que Deus fez com Abraão, fazendo essa promessa. O relato continua. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Quando eles chegaram em Canaã, meus irmãos, havia grande fome na terra de Canaã. Então Abrão e todos que estavam com ele foram para o Egito, onde passaram um tempo. Não foi uma estada muito boa. Não foi um período bom. Nós conhecemos o texto em que Abraão, quando chega no Egito, com medo de morrer, pensando que alguém ia tomar a sua mulher, Sara, aqui ainda se chamava Sarai. Sara era uma mulher muito bonita, e Abraão pensou o seguinte: eu vou chegar no Egito, eles vão ver minha mulher, e vão querer tomar minha mulher, e vão me matar para ficar com ela. Então, ele disse que a sua mulher era sua irmã. Agiu egoisticamente, covardemente, colocou a família da aliança em perigo, quando ele chega diante do rei do Egito e age desta forma. Mas Deus tinha o controle de todas as coisas, né? E na verdade, já que ele era irmão, como ele estava falando, né, ele era meio, na verdade, Sara era irmã dele pela metade, porque era filha do seu pai com outra mulher, não com a mãe dele. Então o rei do Egito levou Sara para o seu harém, mas Deus não permitiu que ele tocasse em Sara. E tudo se resolveu, mas realmente não foi uma coisa muito boa. Foi um momento muito difícil, foi um período complicado na vida de Abraão. Eu diria que Abraão realmente fraquejou naquele momento muito na sua fé. Mas a Bíblia é assim, meus irmãos. A Bíblia, como eu tenho dito sempre aqui, ela mostra o homem como ele é, no seu pecado, na sua fraqueza, e mostra um Deus que tem o controle de todas as coisas, mesmo sendo o homem dessa forma. Deus age na vida desse homem porque ele controla todas as coisas. E o nosso texto começa exatamente quando Abraão sai do Egito e vem para a terra de Canaã de volta. Agora Abraão está voltando. Então a primeira parte do texto que nós vamos explicar é Abraão e Ló em Canaã. Veja que diz assim, versículo 1:
Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Então, Abrão estava voltando do Egito depois daquele período ali desastroso. Sempre que Abraão ia para algum lugar, Ló ia com ele. Isso é uma coisa muito interessante. Na verdade, Abraão cuidou do seu sobrinho. Desde a morte do seu irmão, Abraão tomou conta dele e cuidou dele. Nós vamos ver, nós não vamos tratar disso agora, mas depois que Ló faz a sua tolice, depois da separação, Ló vai haver um caso em que Ló vai ser preso por uns reis, vai ser levado por alguns reis, e Abraão, novamente, mesmo depois da separação, preocupado com o seu sobrinho, ele vai reúne o seu povo e vai lá e traz o seu sobrinho de volta. Então, havia essa preocupação de Abraão com o seu sobrinho Ló. Uma outra coisa importante que nós precisamos ver é que ambos eram muito ricos. Tanto Abraão quanto Ló tinham muitos bens. O versículo 2 diz assim, olha, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Né? O versículo 5 diz, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, eles eram muito ricos. O que é que aconteceu naquele momento, meus irmãos? Por eles serem muito ricos, e naquele contexto, o que caracterizava a riqueza de um homem não era o tamanho da terra ou a quantidade de terra que ele tinha, mas era a quantidade de gado que ele tinha e a prata e o ouro que ele tinha. Isso era o que caracterizava um homem rico, não a terra que ele tinha. Começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque eles tinham tantos bens, eles tinham tanto gado, que não havia espaço. Nós ia ter um problema de espaço. A terra não cabia. Que coisa, né? Veja, e a terra não podia sustentá-los, versículo 6, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. E por causa disso começou a haver contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E aí vem a segunda parte do nosso texto, que é a separação dos dois. Abraão e Ló separam-se. A partir do versículo 8 e 9. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, Ló sempre estivera com Abraão. Toda a vida dele. Agora precisam separar, por causa dessa contenda que houve. Mas observe, Abraão, preocupado em manter a paz entre a família, ele faz ao seu sobrinho uma proposta irrecusável. Concede a ele o direito de escolher a terra. Veja a preocupação de Abraão. Abraão estava tão preocupado com a paz entre a família, que ele faz isso, né? Ele faz uma proposta que não dá para Ló recusar. Considerando que a promessa de propriedade da terra
tinha sido feita pelo Senhor a Abraão, e não a Ló, a disposição de perder seus direitos para conciliar o conflito com seu sobrinho, Ló, mostra Abraão como um homem não centrado em seus próprios interesses. Portanto, meus irmãos, um homem bem diferente daquele que se mostrou no Egito, não é verdade? Que foi um homem egoísta, pensando apenas em si, expondo inclusive a esposa. Naquele momento no Egito, Abraão foi um homem egoísta, mas agora, o fato de ele conceder a Ló esse direito, inclusive sabendo que podia perder, né? Porque se ele escolhe a outra parte da terra, então ficaria Abraão sem a terra. Isso mostra, na verdade, um homem diferente, um homem bem mudado. E logo depois dessa proposta que Abraão faz a Ló, então vem a terceira parte do texto, que são as duas escolhas. Cada um vai fazer a sua escolha. A escolha de Ló, vamos ver. A escolha de Ló, meus irmãos, primeiramente, foi uma escolha com base numa avaliação pessoal. Versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Era uma terra boa. Ló levantou os olhos, olhou, avaliou, ponderou e fez uma escolha que agradou aos seus olhos. Uma escolha interesseira. Uma escolha que agradou aos seus olhos. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Meus irmãos, do ponto de vista humano, foi uma escolha muito boa. Naquele momento, antes do Senhor destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a terra que Ló escolheu era uma terra fértil, uma terra apropriada para a pecuária e a agricultura. Então, foi uma escolha muito boa do ponto de vista humano. Podemos dizer também que foi uma escolha egoísta, pois visava os seus interesses pessoais. Mas, meus irmãos, olha, foi também, infelizmente, uma escolha espiritualmente desastrosa. Versículo 12, a parte B. Habitou Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma escolha espiritualmente desastrosa. Ao escolher aquela terra, naturalmente Ló foi se aproximando de Sodoma, porque é isso que diz o texto, e armando suas tendas até Sodoma. Poderíamos dizer, meus irmãos, que foi uma escolha realmente muito ruim, nesse sentido, espiritualmente falando, porque praticamente colocou Ló dentro de Sodoma. Ele começou a ir se aproximando aos poucos, ele ia armando as suas tendas. O texto aqui não nos diz, mas o capítulo 14 diz que depois Ló se torna morador de Sodoma. Passa a morar na cidade de Sodoma. E o capítulo 19 diz que ele se tornou um morador importante. Versículo 1 diz que quando os anjos chegam lá, Ló estava à porta da cidade, como ficavam os juízes. Então Ló já estava, se nós pudéssemos fazer aqui uma comparação, acomodado.
A escolha desastrosa espiritualmente que ele tomou o colocou dentro daquela cidade ímpia. Ou seja, colocou Ló dentro do mundo. E aos poucos ele foi se acomodando e o resultado não foi bom. Ló fez uma escolha à parte de Deus, meus irmãos. Preferiu confiar em si mesmo a confiar em Deus. Não considerou os perigos de uma escolha fora dos propósitos de Deus. Não considerou. Nem considerou tudo que o seu tio tinha feito por ele. Vou pegar, já que foi me dado a escolher, eu vou pegar a melhor parte. Nem considerou que até então, quem tinha cuidado dele era Abraão. O resultado, meus irmãos, também foi triste. Ele não teve parte na bênção. Não teve parte na bênção. E teve que fugir de Sodoma sem nada. Até a mulher perdeu. E a escolha de Abraão? A escolha de Abraão foi uma escolha fundamentada na dependência do Senhor, completamente diferente da escolha de Ló. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão confia plenamente no Senhor e concede a Ló o direito de escolher. Não, o Senhor vai escolher por mim. O discernimento, o bom senso e a generosidade demonstrados por Abraão, sem dúvida, meus irmãos, tinham origem na sua fé no Senhor da aliança. A confiança plena no Senhor elimina a preocupação pelas coisas desta vida. E Abraão confiava no Senhor. Não tinha medo. Não estava preocupado com isso. Pode ficar com a terra. A escolha de Abraão foi uma escolha não dele, mas do Senhor. Que coisa interessante. Não foi ele que escolheu, o Senhor escolheu por ele. Versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Abraão levanta os olhos para ver a terra que o Senhor escolheu para ele. Não foi ele que escolheu. Segundo um comentarista, Waltke, isso que é dito aqui, que ele deveria olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, pode refletir uma prática legal de transferência de direitos de propriedade por visão e intenção. Ele diz que isso que Deus falou é como se fosse, ele estava transferindo para ele o direito de propriedade por aquilo que ele via e também por intenção. E a narrativa diz, mesmo no versículo 12, a parte A, que habitou Abrão na terra de Canaã. Habitou na terra de Canaã. Diferentemente do resultado da escolha de Ló, a escolha de Abraão, o resultado foi bem diferente. Olha aqui. O Senhor renova a aliança feita a Abraão. Versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. A promessa da terra e descendência foi ampliada, foi reiterada e foi tornada palpável, porque agora está aí a terra. Pode habitar. Então o resultado foi muito diferente para Abraão. Outra coisa, Abraão toma posse da terra, versículo 17.
levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Isto é tomar conhecimento da terra. Conforme um costume antigo, a transferência de propriedade era finalizada com a visita do proprietário ao lugar. O fato de Abraão ter, como ele diz aqui, percorrido toda a terra, significa que ele agora estava tomando posse dela. E também, muito diferente de Ló, Abraão oferece um culto ao Senhor, depois de tudo que o Senhor fez por ele, no versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Isto é uma demonstração de que ali Abraão ofereceu ao Senhor um culto por aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Algumas considerações finais, meus irmãos. Primeiro, Ló fez a sua escolha por vista, de forma egoísta, pensando apenas em si. Tendo a oportunidade de escolher primeiro, desconsiderou completamente o cuidado do seu tio para com ele e sua família. Motivado pelo fascínio do mundo, ele fez a sua escolha. Por causa da sua escolha errada, Ló ficou fora da bênção e perdeu tudo. Eu só estou trazendo isso de volta à mente para que nós olhemos para esse exemplo dele. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Segundo lugar, Abraão, pelo contrário, depositou sua confiança inteiramente no Senhor. Meus irmãos, é digno de nota que depois daquela infeliz estada no Egito, quando Abraão agiu sem fé, egoisticamente, ele voltou a uma posição de fé. Isso aqui é importante. É como se fosse uma queda e ele volta à sua posição de fé. Porque veja que o texto diz assim, que ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e aí lá no fim o texto vai dizer assim, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Quando ele volta do Egito, ele volta justamente para o mesmo lugar em que ele ficou quando ele chegou a primeira vez em Canaã, e onde ele tinha erguido um altar ao Senhor. É como se ele tivesse retornado realmente à sua fé. Abraão, meus irmãos, para promover a paz, desistiu do seu direito, preferindo confiar nas promessas divinas de provisão. E aqui vem uma pergunta a nós. Nós estamos dispostos a fazer isso também? Para promover a paz, ou entre o nosso vizinho, ou entre até a nossa família, ou em qualquer lugar, nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos por direito? Estamos dispostos a isso? Essa é uma pergunta aqui, para refletir. Quantas famílias estão em guerra por questões de herança? Quantas? E quantas famílias têm sido desfeitas, em que membros se matam uns aos outros por causa de herança? E se o problema é com o nosso vizinho? Pastor, mas o direito é meu. Se você insistir no seu direito, será que você não vai criar um problema com o seu vizinho e mais complicado ainda, mais sério? Estamos dispostos a abrir mão de uma coisa que é direito, que eu tenho por direito,
para manter a paz. Isso é possível se nós confiarmos no Senhor. Se nós acharmos, cremos que o Senhor toma conta de tudo e faz tudo e nos dará outras coisas em lugar daquelas. O pior, meus irmãos, é que às vezes nós criamos problemas com os nossos próprios irmãos em Cristo. Aí a coisa vai mais séria ainda. Quando nós não queremos abrir mão de algum direito que nós temos, seja lá qual for, para o nosso irmão em Cristo. E o levamos à justiça. É o que Paulo diz lá em Corinto, né, meus irmãos? Nós já lemos esse texto aqui, na leitura a continuar. E nós não queremos sofrer o dano. Uma outra verdade que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Abraão prefigura Cristo, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A atitude de Abraão de manter a paz. Nesse episódio, Abraão prefigura Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, que nós considerássemos o exemplo negativo de Ló, para não seguirmos o mesmo caminho. Ou seja, buscar de uma forma assim, sem nenhuma ponderação as coisas desta vida. Que nós não sigamos esse exemplo, meus irmãos. Que pelo menos nós ponderemos, que reflitamos, que pesemos os pós e os contra, que entreguemos a Deus, mas jamais tomemos uma atitude de fazer uma escolha pelos olhos, por aquilo que vemos, por aquilo que cobiçamos. Jamais, meus irmãos. O escritor de Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu posso até olhar e ver, não, está tudo certo, mas que bênção, rapaz, Deus colocou isso na minha frente, uma bênção desta. Precisamos ver se foi realmente isto, né, meus irmãos? Ou se nós tomamos fizemos aquela escolha por causa dos nossos interesses. Imaginemos que você, meu irmão, trabalha numa empresa e você ganha X. Você está bem na empresa, você está fazendo um trabalho bom como missionário, até porque, meus irmãos, todos nós deveríamos ser missionários onde quer que nós estivermos, inclusive no nosso trabalho. Você está bem, de repente aparece uma proposta para você de duplicar o salário. E você agora ficou na dúvida: eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Se você chegar para mim e perguntar: pastor, o que é que eu faço? O que é que eu escolho? Como eu devo proceder? A pergunta clássica é a seguinte: você está querendo mudar de trabalho para glorificar a Deus? Ou pelos seus próprios interesses?
Essa é a pergunta clássica. Se é pelos seus próprios interesses, eu digo que você precisa ter mais cuidado. Agora, se é para glorificar a Deus, tudo bem. Esse é o caminho mais seguro, meus irmãos. O caminho mais seguro é que qualquer uma das nossas escolhas esteja sempre sob esse crivo. Glorifica a Deus, me faz crescer na fé, me faz parecer mais com Jesus, me dá a oportunidade de falar de Cristo, porque pode ser que você esteja deixando um emprego onde você até tinha liberdade de falar de Jesus, para um emprego onde você vai ganhar muito mais e você não possa falar de Cristo, onde haja algumas exigências que o proíbam de fazer essas coisas. Sem dúvida, meus irmãos, as riquezas e os prazeres do mundo exercem uma irresistível atração ao coração do homem. Eu sei disso. Mas é muito melhor buscar a segurança das promessas do Senhor. É muito melhor. Olha o que é que o salmista diz. Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. É muito melhor a segurança da presença de Cristo, de Deus, do que as riquezas. Não esqueçamos, meus irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Se queremos caminhar certo, se queremos fazer exatamente aquilo que deve ser feito, olhemos para Jesus. Procuremos aprender dele. Nós conhecemos pouco de Jesus, meus irmãos. Eu tenho repetido isso aqui porque esse é o caminho. Precisamos conhecer mais de Cristo, muito mais. E conhecer de Cristo, meus irmãos, só é possível através da leitura e meditação da sua palavra. Jesus é o nosso exemplo por excelência. Se nós temos dúvida em como proceder, olhemos para Jesus. Isto certamente vai nos dar um norte, vai nos orientar, e nós vamos poder fazer isso com segurança. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos instrua, para que nós possamos fazer as escolhas certas, sempre submissos à vontade do Senhor. Amém?